Olá, meus irmãos, Deus assim vos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso, do nosso Presbitério Noroeste Caxiense, para presbíteros. E hoje, de uma forma muito especial, nós estaremos falando sobre dois temas muito importantes na vida de todo líder, que é justamente o aconselhamento bíblico e revitalização. Estaremos falando sobre esse assunto, sabendo que não iremos esgotar, pois é um assunto que não tem como esgotá-lo, não tem como você concluir esse assunto em apenas 30 minutos, num bate-papo aqui, mas para que os irmãos tenham uma ideia e uma noção do que vem a ser esses dois temas dentro da nossa igreja. E assim eu quero convidar você a estarmos orando nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti que Tu nos abençoe, nos guarde, nos capacite, nos oriente, abra o nosso entendimento nesse momento e que, ó Deus, essa conversa nossa seja assim bênção na vida de cada um daqueles irmãos que estarão nos acompanhando, assistindo e vendo esse bate-papo e essa troca de ideias, essa troca de informação. Que seja bênção na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, clamamos a Ti. Amém. Queridos, antes de eu estar citando os dois temas, eu gostaria de deixar com vocês algumas indicações de livros. Justamente eu tenho aqui o Igreja Centrada, do Tim Keller. Nós temos aqui também esse outro texto que é muito bom ler, do Mark Dever, também do Dunlop, que é justamente a comunidade cativante. De igual maneira, temos esse outro material aqui, que é o Coração de Pastor, né? Do John Sintena, ou seja, é um assunto muito bom que vai trabalhar o coração daquilo que o pastor, como deve ser o coração de um pastor, que no caso aqui ele fala não exclusivamente a pastor, mas fala para presbíteros. É um texto de excelente qualidade. Um outro texto que eu gostaria de citar aos irmãos é Ser Pastor, sabendo que presbíteros também pastoreiam e pastoreiam junto conosco. Um outro texto também de muita importância para tratar sobre revitalização é esse, Plantando Igreja, do nosso irmão Ronaldo Lidório. É um texto muito bom que vai justamente trabalhar aquilo que eu irei falar e pontuar com os irmãos nessa noite. E por fim, esse outro livro, que é justamente do Reader, que é A Revitalização de Sua Igreja Segundo Deus. Um livro de muita qualidade, um livro que traz para nós assim, lições e um despertar para esse tema de grande importância. Mas, dentro de revitalização, é importante nós observarmos um detalhe muito importante, que é justamente o aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico é um assunto que todos nós devemos dar muita importância a ele. E aí eu quero trazer você a um entendimento. Estamos hoje vivendo um período que é justamente esse período de pandemia, que as pessoas estão isoladas e grande parte das pessoas estão vivendo um sentimento que é a depressão. E a depressão, ela ataca o ser humano com muita intensidade e com muita força. Destrói vidas, desconstrói pensamento, destrói famílias, levam as pessoas ao suicídio. A depressão, ela é algo problemático e muito difícil na vida do ser humano. E aí cabe a nós, pastores, cabe a nós líderes, sabermos lidar com essas situações. Mas nós não somos psicólogos e não iremos tratar esses assuntos da perspectiva da psicologia, pois é importante sabermos diferenciar os assuntos. Quando nós estamos conversando com alguém que vemos que esse alguém precisa de um acompanhamento com um psicólogo, devemos orientar essas ovelhas a buscarem um psicólogo de referência. Por exemplo, eu pastoreio e a igreja que eu estou pastoreando, a região onde eu estou, eu sempre procuro ter um psicólogo de referência para poder indicar as minhas ovelhas.
No meu caso, aqui na nossa região, eu tenho um psicólogo que é referência para mim, eu uso sempre esse irmão, e assim, sempre que tenha necessidade, eu indico minhas ovelhas para procurarem esse psicólogo, porque eu conheço justamente a linha de pensamento dele, o que ele desenvolve, como é a abordagem dele. Então isso facilita todo um contexto, porque o psicólogo vai tratar o assunto voltado à doença chamada depressão. Eu vou tratar o assunto voltado para uma perspectiva espiritual, para uma perspectiva bíblica. E a Bíblia, queridos, ela tem resposta para tudo. Se você tem qualquer tipo de dificuldade, a Bíblia traz resposta para nós e traz orientações para nós. Por exemplo, a depressão, que é a doença do século, a Bíblia ela traz para nós um ensino fantástico. Quer ver só? Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. O livro de 1 Reis ele está trabalhando exatamente um momento pós Elias. Ele desafiou todos os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Ele zombou daqueles homens. E Elias foi um homem de fé e de coragem e de ousadia. Observe Elias, o grande profeta Elias. Elias é aquele homem respeitado, aquele homem que as pessoas olham e falam assim, eis um homem de Deus. Elias, ele ora, ele clama a Deus e as coisas acontecem. Nós vamos ver exatamente que ele zomba daqueles homens. E antes do capítulo 19, nós vamos ver exatamente ali que ele se coloca de joelho, que ele clama. E assim, ali as coisas acontecem. Todas aquelas madeiras que ali foram postas, foram queimadas e o fogo desceu do céu. Ao contrário disso, Baal não conseguiu, por meio dos pedidos dos deuses e dos seus, ou seja, os sacerdotes, por meio dos pedidos que fizeram a Baal, isso não foi atendido, isso não foi completado. Entretanto, quando nós olhamos para Elias, ele está justamente fazendo o quê? Ele clama a Deus, ele se coloca diante de Deus e as coisas acontecem. E aquilo que seria aparentemente impossível, ocorre. Madeiras verdes, regadas com água, o fogo desce do céu, queima aquelas madeiras, queima aquela água que está em torno, e aqueles profetas de Baal são envergonhados e o nome de Deus é exaltado por meio do grande profeta Elias. Esse homem de tamanha fé e de tamanha ousadia. Mas quando nós olhamos o capítulo 19, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses o que lhes aprouver, e amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, olha o que o texto está mostrando para nós. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, olha o que o texto está nos mostrando. Um homem de ousadia, que desafia aqueles profetas, que zomba deles e que mata todos aqueles profetas à espada. Pela fala de uma única mulher, ele tem medo, ele se levanta e ele foge para proteger a sua vida. E o texto vai nos dizer mais. Levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha que contraste que o texto nos revela aqui. Elias ele teve medo da atitude de Jezabel, do que ela promete, do que ela diz que irá fazer com ele. Então o que ele faz? Ele com medo levanta
e foge para não ser morto. Mas quando ele chega exatamente nesse deserto, que ele se coloca embaixo de um zimbro, o pedido que ele pede a Deus é a morte. Ou seja, Elias queria viver, mas agora Elias também quer morrer. Vejam, sentimentos opostos, sentimentos contrários, desejo de viver e desejo de morte. Vamos ver mais. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Uma outra característica que nós vemos aqui é uma pessoa que anseia pela morte. Ao mesmo tempo que ele não quer comer, ele também deseja comer. Mas ao mesmo tempo que ele anseia a morte, ele também deseja viver. Uma outra característica de Elias aqui é que você veja, ele está o tempo todo dormindo. Você, na sequência do texto, você vai ver que ele sempre está dormindo. Ele sempre tem esse sono que não passa, esse sono contínuo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega até Horebe, o verso 9 vai dizer que ali ele entra numa caverna, onde ele passa a noite. Ele vira a noite naquele lugar, ali escondido, uma caverna, um lugar escuro. Olha, quando ele entra na caverna, ele entra com duas razões. A primeira, ele quer proteção. Vejam que isso é contrário. Ele pede a morte, mas agora ele quer se proteger. Sentimentos contrários. Sentimentos antagônicos. Então aqui ele diz mais: Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava nesse vento forte. E aqui nós vamos ver a sequência de 3 situações distintas. A primeira é esse vento forte. A segunda, porém, é que é justamente depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas do Senhor não estava no fogo. 3 situações distintas. Um vento forte, um terremoto e um fogo. E no final, vem uma totalmente que pode parecer assim: poxa, Deus é todo poderoso, ele não está nesse vento forte, ele não está nesse terremoto, ele não está nesse fogo. E aí vem uma brisa suave, um ciclo tranquilo. E aí o verso 13 diz: Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ou seja, o nosso Deus, ele não estava nem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas ele estava naquilo que trazia paz ao coração de Elias. O que eu estou querendo trabalhar e apresentar a vocês à luz desse texto? Elias estava vivendo exatamente um momento de depressão intensa, tendo sentimentos antagônicos, quer viver, quer morrer. Quer ficar atento à espreita, vendo se o perigo vem, mas ao mesmo tempo ele quer dormir. Ele quer ter clareza e ver tudo, mas ao mesmo tempo ele se esconde em uma caverna, num lugar escuro. Sempre práticas contrárias, práticas assim muito similares a quem está vivendo uma depressão.
E o que a palavra aqui está nos dizendo? Que a Bíblia nos revela? Que a palavra de Deus tem a resposta e a cura para as doenças da alma. As doenças que inundam o nosso ser. Um texto como esse é um texto muito próprio que podemos usar em um aconselhamento bíblico para uma pessoa em depressão. Vejam que eu estou dando um exemplo de um texto bíblico, onde aqui nós vemos que mesmo Elias passando por essa situação tão difícil, é possível ver o cuidado de Deus levando comida para ele, Deus trazendo segurança a Elias, Deus motivando Elias, porque Deus ele manda Elias caminhar. O que Deus está fazendo com isso? Deus está movendo, fazendo com que ele não fique parado ali naquela situação, olhando para aquele problema, mas Deus faz Elias andar e ver perspectiva, ter projeção de vida, porque quando você caminha, você deseja chegar em algum lugar, então você tem projeção de vida. Deus está trabalhando o coração de Elias e curando a vida de Elias. Assim como Deus fez na vida de Elias, Deus faz na minha, na sua e na nossa. Vejam, um texto bíblico para trabalhar um assunto de depressão com nossas ovelhas. O aconselhamento bíblico é justamente isso. É você saber olhar para o texto bíblico e aplicar à medida que existe a necessidade. Ao contrário disso, um aconselhamento que não deveria, que normalmente as pessoas usam é: não fique assim, olha, encara. Alguns usam aquela palavra, levanta, né? Sacode a poeira, você tem que dar a volta por cima, olha. São frases que as pessoas usam no contexto e muitas vezes muitos líderes vão aconselhar dessa maneira. Mas, queridos, observe que quando você aconselha à luz do texto bíblico, esse aconselhamento traz vida para a nossa alma. Traz esperança, traz motivação e desejo de viver. Isso é aconselhamento bíblico. O líder, ele precisa olhar para a Bíblia e saber usar a Bíblia não somente para a sua edificação, não somente para pregar o Evangelho, mas também saber usar a Bíblia para aplicar na cura da alma das pessoas. Existe um livro muito bom e que, se você puder adquirir, quer dizer, na verdade eu nem sei se esse livro ainda existe, a edição dele. O livro é do pastor Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar é um pastor batista e ele tem um livro chamado A Cura da Alma. É um livro excelente que trata diversos assuntos. Por ele ser psicólogo, ele trata diversos assuntos com diversos textos bíblicos para poder tratar isso, para poder tratar em situações como essas e assim nos dá a ferramenta para podermos cuidar de nossas ovelhas. Presbíteros, entendam, os irmãos não são somente aqueles que administram, mas os irmãos também são pastores. Pastores junto conosco. Pastoreiam o rebanho junto conosco. Nós juntos pastoreamos o rebanho que é do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, nós temos que saber usar as ferramentas que Deus deixou para nós. E a principal ferramenta, porque todas as outras são secundárias em relação a ela, porque a principal ferramenta é a palavra de Deus. Aquilo que ele deixou para eu e para você, precisamos saber usá-la e aplicá-la na maneira que as nossas ovelhas têm suas necessidades. E quando nós começamos a saber usar isso, nós começamos a aprender e a desenvolver uma coisa chamada revitalização. As igrejas hoje, e uma grande parte dela, e dentro da nossa denominação existe o PMC, junto com o nosso irmão GDI, que trabalha justamente com essa função de revitalização da nossa igreja. E muitos, e por meio de não assim olhar por olhar, mas por um olhar
clínico, a partir de um olhar clínico, e esse olhar clínico ele vem a partir de um diagnóstico esse que você aprende a fazer e que o reverendo Ronaldo Lidório ele nos ensina nesse livro aqui. Esse diagnóstico, a saber diagnosticar o problema de uma igreja, a saber diagnosticar as dificuldades da igreja, a enfermidade da igreja, onde a igreja está carente, o que ela precisa saber. É a partir daí que nós caminhamos. Revitalização, queridos, nós precisamos entender duas coisas. A primeira é que revitalização não é reforma de paredes. Revitalização não é pintura de paredes. Revitalização não é reforma de templos. Revitalização não é a instalação do ar-condicionado. Revitalização não é invencionices litúrgicas. Revitalização também não é aquele tipo assim, porque antigamente éramos assim. Isso não é revitalização, isso é saudosismo. Revitalização não é você querer retroceder no tempo. Revitalização não é isso. Revitalização é você olhar para a igreja e diagnosticar a enfermidade que a igreja tem, que a igreja possui, que a igreja está vivendo naquele momento da sua história. E a partir daí, você aplicar as ações com os métodos para fazer com que essa igreja volte a funcionar, volte a ter vida, volte a evangelizar. Nós temos assim algumas questões muito comuns, sinais de uma igreja que está vivendo por uma enfermidade. Um dos principais sinais é, obviamente, a questão da igreja não crescer. Você não vê batismo, não vê recepção de membros, né? É um sinal muito comum. Mas não podemos ter esse sinal como uma regra. Por quê? Porque existem cidades que morrem. Existem cidades que morrem. Existem cidades que elas minguam, ou seja, as cidades estão grandes por alguma razão econômica, mas por alguma outra razão econômica, essa mesma cidade ela começa a minguar. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Nós moramos em Duque de Caxias. Visualize hoje você a refinaria de Duque de Caxias sendo fechada, encerrada. A Petrobras tomou a decisão que a refinaria de Duque de Caxias será fechada. Automaticamente, a Petrobras ela toma a decisão que a refinaria do Rio de Janeiro será justamente essa que estão construindo lá pelo lado ali de Manilha. E agora eu esqueci o nome dela. E será a refinaria Centrão. Em torno dessa refinaria, a cidade vai crescer. Automaticamente, a cidade de Caxias ela vai sofrer. Empresas que vivem em torno da Reduc, elas irão transferir suas sedes para lá. Automaticamente, pessoas que moram aqui e trabalham nessas empresas vão perder seus empregos. E com isso, eles têm duas opções. Ou mudam de função, ou se mudam de cidade, para poder acompanhar essas empresas, irem para essas empresas. Isso é uma coisa muito clássica. Cidades ao longo do país, elas morrem em função disso. Quando empresas elas saem da cidade, elas se desligam daquela cidade. Igrejas sofrem quando isso acontece, porque a população sai, os membros da igreja automaticamente eles vão sair também. E aquela igreja que tinha um quantitativo certo de membros, quantitativo X de membros, ela vai diminuindo. Isso não é sinal de enfermidade, isso é sinal de uma situação econômica daquele local. Mas visualizemos o contrário. Uma cidade como Duque de Caxias, que cada dia cresce mais. O PIB da cidade está entre os primeiros do Rio de Janeiro. Está entre os primeiros a título de Brasil. A igreja ela está estagnada. E ela não vai, ela não avança, e ela não cresce, ela está parada, ela não caminha.
Então, quando olhamos uma igreja numa cidade assim e com essa característica, isso é preocupante. E aí cabe aos presbíteros, aos diáconos, aos pastores, aos presbíteros, fazerem o quê? O diagnóstico dessa igreja, para saber o que está acontecendo. Entender o problema da igreja, entender a dificuldade da igreja, para o quê? Aplicar as correções, a ajuda, o apoio necessário à vida da igreja. E assim, é interessante que às vezes existem igrejas que elas têm muita dificuldade de dar continuidade em sua vida por questões muito primárias. Um exemplo, má reputação da comunidade na igreja. Uma igreja com má reputação. Isso é um sintoma claro de um declínio. Porque é um problema que envolve a comunidade, que envolve o bairro. Então, aquela comunidade cristã, ela tem uma má reputação. E o que seria a má reputação? Problemas, questões adversas, questões conflituosas, questões problemáticas, mau testemunho, pessoas que desenvolvem atividades extras ou diversas ou contrárias ou duvidosas e estão ali. Ou seja, isso é um problema que pode gerar o quê? Má reputação. Eu não estou dizendo que a igreja não possa receber essas pessoas, porque a igreja é o hospital que recebe todos os enfermos com todas as enfermidades. Mas a igreja ela não pode compactuar com essas práticas e com esses atos. A igreja ela tem que saber cuidar disso. Uma outra coisa que apresenta para nós um grande problema, que pode ser visto em um diagnóstico, é justamente o desvio do evangelho. Um desvio doutrinário. Isso traz uma má reputação à igreja. Uma igreja que prega, ora, um tipo de evangelho e depois prega um outro tipo de evangelho, isso traz má reputação. Por exemplo, a nossa igreja, nós somos presbiterianos. E como presbiterianos, nós defendemos a nossa doutrina do nosso segmento, que é a teologia calvinista. Nós temos os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de Westminster, nós temos o catecismo maior, o catecismo menor, nós temos todo o nosso regimento, toda a nossa estrutura. E se, ao longo de toda essa história, do nada, a gente resolve, ou seja, nós resolvemos romper com tudo isso, o que isso vai gerar? Má reputação no ambiente que estamos. Ué, aquela igreja era assim, agora ela é assim. Então daqui a pouco isso gera dúvidas. Uma igreja ela precisa ter firmeza doutrinária, mas ela também não pode se desviar do evangelho. Uma das coisas que eu admiro mais na igreja Assembleia de Deus é a firmeza doutrinária deles. Nós não temos uma teologia semelhante aos nossos irmãos da Assembleia de Deus. Nossa doutrina é diferente. Nós temos firmeza na nossa doutrina. E eles também têm firmeza histórica na doutrina deles. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. Mas quando nós falamos de revitalização, é muito importante termos o seguinte entendimento. Que a palavra de Deus ela nos orienta que aquele que almeja o episcopado, aquele que busca, ou seja, almejar o episcopado é ter o anseio de ser presbítero, ter o anseio de ser pastor. Ter o anseio de desenvolver as atividades nesses segmentos. Então, esse precisa dominar aquilo que é a sua ferramenta principal, que é a palavra de Deus. E aí, voltado para os pastores, obviamente, seria uma questão mais voltada para os pastores. Os nossos púlpitos, eles, quando nós falamos de revitalização, a revitalização, ela vem a partir do púlpito da igreja. Toda revitalização, ela não nasce a partir na nossa infância, ou seja, da nossa UCP,
A revitalização em uma igreja, ela não vem a partir da UPA, ou a partir da UMP, ou a partir da SAF. A revitalização da igreja, ela não vem, muito embora tenha uma participação efetiva, mas ela não vem a partir do conselho. A revitalização de uma igreja, ela nasce no púlpito da igreja, ou seja, os pastores precisam se revitalizar. Existem pastores nossos que estão enfermos, estão assim como Elias. Pastores que estão passando por situações, famílias de pastores que estão passando por situações, e essa família, ela precisa ser cuidada, principalmente pelos irmãos. Os presbíteros precisam ser acompanhadas, porque a revitalização, querido, da sua igreja, da igreja que eu pastoreio, da igreja em que você está, ela vai nascer a partir do púlpito. Imagine um pastor, o seu pastor, aquele pastor que você ama, que você cuida, que você honra. Honre o seu pastor, cuide do seu pastor. Imagine esse pastor enfermo pregando para a igreja. Como pode o enfermo trazer uma palavra de cura? Talvez você me diga, não, isso é possível, porque uma mula falou, não é? Ou seja, mal comparando, né? Não trazendo uma comparação. Mas quando a mula falou para Balaão, aquilo ali foi uma questão pontual. Isso não é uma regra. Pastores enfermos, eles trazem uma palavra enferma para a igreja. Não é intencional, mas é que não tem como produzir outra. A verdade é essa. Então a revitalização precisa nascer e vir a partir dos púlpitos da nossa igreja. A revitalização da vida do pastor, da vida ministerial do pastor. A revitalização também da sua abordagem, do seu anúncio, da sua exposição, ou seja, e trazer isso com tamanha alegria, firmeza, profundidade doutrinária, sem se desviar do Evangelho de Cristo. Quando nós começamos a desenvolver isso, nós começamos a trabalhar revitalização na igreja. E a partir daí, revitalizamos o púlpito, revitalizamos o conselho da igreja, revitalizamos a liderança da igreja e vamos começar a revitalizar a igreja. Mas lembrem que quando eu falo de revitalização, volto a dizer, revitalizar não é reformar paredes. Revitalizar é revitalizar pessoas, vidas. Existe um livro que eu aconselho você ler, A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira, ela traz para nós assim um ensino fabuloso, onde ela vai dizer que a videira, ela precisa da treliça, mas não é a treliça que dá vida à videira. A videira, ela tem vida nela mesma. A treliça está ali para apoiar, para sustentar, para dar o suporte à videira que a videira precisa em determinados momentos. É um livro maravilhoso. Se você ler esse livro, você fica encantado com o que ali é apresentado. E muitas vezes, e talvez em muitos momentos, você irá se encontrar e se debater ali com a leitura do texto. Mas com certeza será muito edificante na sua vida. E aí nós precisamos entender, queridos, que revitalizar uma igreja não é iniciar construções de salas, construções de reformas de templo, muito embora isso é necessário, mas revitalizar é trabalhar o coração das ovelhas, a mente das ovelhas, o sentimento das ovelhas, trazendo e produzindo nelas o desejo, em primeiro lugar, de ser igreja. Em segundo lugar, de estar firme no Evangelho de Cristo e anunciar esse Evangelho. Em terceiro lugar, de ser em todo o tempo um discipulador, aquele que forma pessoas. Mas o que é ser um discipulador? É formar o outro com o caráter de Cristo Jesus. Mas só é possível formar o outro com o caráter de Cristo Jesus se nós estivermos
revitalizados. Esse assunto ele é muito extenso, ele é muito gostoso, ele é muito agradável. E com certeza existem pessoas que poderão até trazer informações muito maiores e profundas para nós. Isso aí existem com toda certeza. Mas hoje eu espero ter contribuído na sua vida de alguma maneira. Em primeiro lugar, lhe apresentando que é possível tratar assuntos da alma por meio do aconselhamento bíblico. E se eu consigo tratar assuntos da alma por meio do aconselhamento bíblico, eu também consigo tratar assuntos comuns por meio do aconselhamento bíblico. E também espero ter trazido a você informações sobre o que é revitalizar uma igreja, assim, informações bem básicas e bem superficiais, e assim, sabendo eu que são informações rasas, porque esse assunto ele é muito extenso, é muito agradável, é muito gostoso, mas é um assunto que nós precisamos desenvolver e pelo menos startar isso no seu coração. Amado irmão, que a graça de Cristo te abençoe. Que Deus ele possa abrir o seu entendimento, abrir o seu coração e produzir em você o desejo, em primeiro lugar, de aprender a usar a principal ferramenta do cristão, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, a se revitalizar, para que assim possamos revitalizar nossas igrejas. Que Deus assim vos abençoe e vos guarde pelo seu poder. Quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse instante, por esse momento. Conceda-nos assim um momento de repouso, de descanso, que possamos recuperar nossas forças. Mas de igual maneira, que essa simples palavra, Senhor, que foi dada por mim, um simples servo, um mero servo, ela seja produzida no coração daqueles que ouvirem, de maneira que tu uses, Senhor, da tua graça, do teu Espírito, para impactar e mover corações, para que assim os teus servos, presbíteros, venham cada vez mais e com mais amor e com mais desejo desenvolver o teu reino nesse mundo. Desenvolver a tua igreja nesse mundo. Abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem em paz e que Deus os guarde pelo seu poder.